Respira fundo, buscando a concentração na espiritualidade, agradecendo o Senhor Jesus pelo dia de hoje, pela oportunidade bendita de estar aqui, pela oportunidade que todos nós que estivemos desfrutando desse fórum esse final de semana e todos esses conhecimentos que adquirimos, e a todos aqueles que ainda não puderam estar junto conosco, que possam também, através das palestras do CEIU, de todos esses momentos que nós vamos dividir com vocês aqui hoje, de agora em diante. Que a Joana possa fazer uma boa leitura, que tenhamos a inspiração necessária, as boas intuições da espiritualidade para absorver os conhecimentos que o Fábio vai nos trazer. Em nome de toda a espiritualidade que está à frente dos trabalhos dessa casa, damos por aberto os trabalhos de hoje. Que assim seja. Se em sua prudente sabedoria a providência só revela as verdades gradualmente, sempre as desvendará à medida que a humanidade esteja madura para recebê-las, mantendo-as em reserva e não debaixo do alqueire. Porém, quando os homens as possuem, as escondem do povo a maior parte do tempo, apenas com o intuito de dominá-lo. São estes os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O povo atingindo a maturidade, quis conhecer os mistérios a fundo, e então eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não pôde haver mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não há nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo que está oculto será um dia descoberto, e o que o homem ainda não pode compreender na terra lhe será sucessivamente revelado em mundos mais avançados, e quando estiver purificado, aqui na terra ele ainda está em meio ao nevoeiro. Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos. Vamos ver. Céu, inferno, purgatório, paraíso perdido. Um tema forte, né? Em todas as eras da humanidade, a gente sempre teve uma percepção, um desejo, né, uma crença em algo futuro, né, de felicidade ou infelicidade. Seja desde as tribos mais remotas que cultuavam, né, o Deus Sol, Lua, etc. Sempre buscamos algo além de nós, algo que pudesse nos favorecer, nos trazer felicidade. E em cima disso estabelecemos, né, em cima da nossa imaginação, daquilo que víamos, entendíamos, critérios, né, de penas. E a origem, né, de toda a nossa história religiosa, ela montou-se em cima de muita coisa disso, né, o conceito de céu, o conceito de inferno, que até hoje, né, estão presentes hoje, né, nos nossos dogmas religiosos aqui que vivenciamos, que experienciamos. E dentro disso a gente vai buscar tentar estabelecer um pouco, né, alguma coisa, um ponto entre isso e o espiritismo. O que temos dentro do espiritismo de acordo com isso? O céu pregado pelos cristãos, né, por nós na época cristã, criado, ele tem a característica do quê? De uma promessa de felicidade eterna, de acordo com dentro de cada uma das suas seitas, né, aquelas que acreditam em prazeres, aqueles que acreditam simplesmente em descanso, aqueles, né, cada um das suas características, mas levando nesse conceito. Você vive uma vida de uma determinada maneira como lhe é proposto dentro dessa crença, e ao término dela você será beneficiado, né? Deus vai lhe oferecer descanso, prazer, felicidade, gozos eternos.
E contrapartida também é o oposto disso, né? Você não seguindo o que é ordenado, né, por Deus, por esse Deus que é identificado dentro de cada preceito, você vai ter a sua pena, a sua dor. O inferno pagão, ele existia as penas, né, duras, etc. E depois o inferno cristão, ele pegou e implementou um pouco mais além disso, né, onde as penas, além de serem individuais, passaram a ser coletivas. Você vai passar a eternidade dentro de um caldeirão queimando, né, etc., onde alguém lá de cima, aqueles que estão no paraíso gozando, os anjos do Senhor podem ver você queimando eternamente e permanecem na deles. Essa é uma visão humana, né, da perfeição de Deus. Em 593, a Igreja Católica criou a ideia do purgatório, já que havia tanto questionamento em cima, né, e aqueles que, né, fizeram poucas coisas erradas, o que acontece com eles? Então eles vão para o purgatório, que é algo não tão doloroso, mas temporário, onde por indulgências, preces, orações, eles são salvos. E aí surgiu o mercantilismo das indulgências, que o Lutero foi contra, e mais tarde, né, saindo da Igreja Católica, do catolicismo romano, ele aboliu isso. Enfim, qual é o conceito que temos de Deus? O conceito que temos do universo, o conceito de perfeição, daquilo que existe de melhor e de maior que governa e rege tudo. O Espiritismo nos ensina, nos prega, que, como qualquer religião também ele prega isso, né, mas que nós temos uma ordem maior que é sábia, justa, amorosa e perfeita. Sendo assim, nós não podemos comparar Deus, esse ser supremo, com a personalidade humana, uma personalidade vingativa, uma personalidade com imperfeições emocionais. Hoje eu quero você bem, mas amanhã eu lhe odeio. Eu peço para você fazer isso, você não fez, opa, fiquei bravo contigo, não gosto mais de você, você não vai ficar perto de mim. Esse é um conceito humano de interpretação, que sinceramente já não tem mais espaço nos nossos dias de hoje, diante da evolução que estamos atingindo. O conceito que devemos ter é que nós somos responsáveis pelos atos que praticamos conscientemente, que nós temos responsabilidades diante das leis que são nos impostas, as leis de evolução, as leis da natureza, as leis que regem esse plano e além dele. Nós não podemos escapar a isso. Sendo assim, existe uma coisa muito forte no universo físico e além dele, que é a lei de causa e efeito. Essa sim é uma crença lógica. É uma crença que nos coloca que aquilo que eu fiz de errado, eu devo reparar. O mal que eu causo conscientemente a alguém, eu devo reparar esse mal. E o meu débito é de acordo com o meu grau evolutivo e meu entendimento das leis que regem o universo. Quanto mais evoluído, quanto mais consciente, quanto mais lúcido, maior a minha responsabilidade. Se eu sou uma pessoa que eu estudo, que eu tenho entendimento do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, a minha responsabilidade ela é muito maior do que um indígena no meio da selva, que cresceu naquele meio, que se degladeia, que mata, que caça, que vive daquela forma que ele entende na sua cultura ainda. Existem leis equilibradas no universo, que nos oferecem felicidade e dores de acordo com nossa vibração, com aquilo que operamos nele. Nada menos que isso. Somos responsáveis pelo nosso destino, mas também somos constantemente apoiados pelo universo. Recebemos amparo, ajuda, intuição, vibração. Embora não percebamos, estamos todos interligados. Existe algo que nos move, que nos impulsiona para frente, para o bem, para a ação, para a melhora, para a perfeição. Apesar desse plano, desse planeta que vivemos, sermos ainda influenciados pelo meio, por
intuições animalescas, por impulsos físicos orgânicos, faz parte desse momento da nossa evolução, existe algo maior que nos inspira, que nos eleva, que nos traz a conceitos mais importantes. A prova disso é estarmos aqui hoje. O que os trouxe aqui hoje? Passado, presente, futuro, falar com espíritos, ganhar na Mega Sena? Eu acho que não, né? Acho que a maioria de nós veio aqui hoje por quê? Porque busca entendimento. Melhora emocional, melhora consciencial. A gente busca, às vezes, explicações que a gente não sabe, mas algo dentro da gente clama por isso. A gente tem uma necessidade profunda de entendimento. Quem sou eu? O que sou eu? O que faço aqui? Devo temer o que vem depois dessa vida, desse plano? Devo temer a esse Deus cruel que nos foi ofertado pela cultura humana? Esse texto ele é muito interessante que a Joana leu, que ele coloca, à medida que formos evoluindo, o nosso entendimento vai melhorando, mais conhecimento nos é ofertado. Mas nunca nos foi ofertado menos do que poderíamos ter. Sempre, à medida o quê? Começamos lá, animalescos, ignorantes, fomos melhorando. Esse é o processo. Não existe aposentadoria no reino de Deus, se quisermos chamar assim, né? No universo. Sempre seremos operantes. Movimento faz parte das leis dele. Pegue desde o átomo, o elétron que pulsa. Tudo é movimento. Tudo está interligado. E à medida que nós evoluímos, que nós melhoramos, que nós vamos seguindo em frente, mais lúcidos nos tornamos e mais operantes. Menos indolentes. Aprendemos a entender as vibrações, as energias. Mesmo que não logicamente, porque você vem numa encarnação, não tem o conhecimento próprio daquilo, mas você sabe daquilo. Você entende intrinsecamente em você o que você vibra, o que você é e o que você deve saber. O caminho que você deve seguir. Você é impulsionado naturalmente. Observe quantas coisas nós somos diferentes de outros. Quantos instintos diferentes, melhores nós temos do que alguns. Alguns não estão ainda preparados, têm a facilidade da crueldade, de causar dor aos outros. São movidos pelo ego, simplesmente e puramente, pelo prazer imediato, pelo desejo imediato. Nós também somos, não achamos que somos tão bons assim, mas nós já conseguimos galgar o que? Alguns entendimentos naturais. Nós já conseguimos pensar antes de agir muitas vezes. Apesar disso parecer ser algo da sociedade civilizada, né, que a gente vive, não. Ainda há muita disparidade, ainda não está totalmente nivelado esse planeta que vivemos. Mas a maioria de nós conquistou graus altíssimos já. Eu sei o que é amar. Eu sei o que é querer bem, querer alguém bem. Fazer o bem sem querer nada em troca, muitas vezes nós já somos capazes disso. Fazer o bem a uma criança. Não gostar de ver o mal, a crueldade, a dor pela dor simplesmente. É claro, ainda gostamos de Big Brother, ainda gostamos de coisas assim, né? Mas faz parte da evolução. A gente ainda, né? São os altos e baixos. À medida que a gente progride, e o engraçado assim, é que no meio espírita, apesar da gente buscar sempre a lucidez, a razão, cria às vezes um dogmatismo, mesmo dentro do espiritismo, de que a evolução ela é chata, né? De que à medida que a gente evolui, a gente se torna mais ríspido, mais sério. Olá, seja bem-vindo, irmão, né? Não, a alegria ela é algo natural. A vibração positiva ela está em tudo. A gente tem que entender que não é necessário se tornar algo chato, alguém que sabe de cor e cabo rabo as mil e tantas questões do Livro dos Espíritos. Não, a evolução ela é um processo natural. Seja bom, seja alegre, ame, queira o bem, viva.
Felicidade é vibração. A gente não conquista a felicidade, ela nos conquista. Quando a gente vibra, quando a gente age, quando a gente faz as coisas positivamente, ela é uma consequência, ela é um resultado. O problema é que a gente confunde felicidade com prazer. A gente acha que no prazer está a felicidade. Não, o prazer é outra coisa. É um sentimento, é uma sensação, é algo transitório. A felicidade ela é algo permanente que se conquista pouco a pouco. Eu gosto de mim mesmo pelo que eu sou. Eu sou feliz pelo que sou. Não pelo que estou, meio calvo, narigudo, voz chatinha. Isso eu estou no momento. Mas eu sou feliz pelo que eu sou internamente, por aquilo que eu sei que eu sou. Que eu sei de onde venho e para onde eu vou. Eu preciso ter medo de uma desencarnação. Eu vou para o chamado umbral, que a gente aprende no Espiritismo, nesse lugar tenebroso, que eu vou ficar lá. Quem viu o Nosso Lar mesmo, né? Aquela coisa lamacenta e tal, aquela visão. Aquilo não é um meio que um inferno ali, mas esse é o inferno que nós criamos, é a nossa psicosfera mental, emocional. Esse inferno que a gente criou historicamente é o umbral. E o umbral não é nada além do que a vibração dos nossos sentimentos. Pensamento, ele cria, ele gera, ele é uma energia motriz, ele pode produzir coisas. E a psicosfera próxima ao nosso planeta, infelizmente, ela é o resultado de milhares e milhares de anos de atrocidades, de sentimentos de vingança, de dor, de animalismo, e etc, etc. E é uma psicosfera forte que envolve a gente. E quando a gente desencarna, a gente vai para onde está associado. Se eu estiver associado a isso, física quântica não é religião. Busque ciência e você vai ver, não há mistério nisso. A gente se associa com aquilo que vibra. Simplesmente isso. Se eu desencarno uma pessoa odiosa, raivosa, que não quer deixar as coisas para trás, eu vou para esse inferno aí. Eu vou para ali até que eu consiga me desprender, cair em mim mesmo, ter lucidez e percepção. Eu acho que esse é o maior desafio para o desencarne da gente. Manter-se lúcido. Manter-se vibrante. Quem de nós realmente ora diariamente? O que é orar? Conectar-se, vibrar. A gente fala oração, parece uma coisa religiosa, né? Pai Nosso, Ave Maria, não tem nada a ver com isso. Oração é um pensamento que você vibra por algo. Você se conecta com algo além daquilo que você vê. Imagine o universo. Sistemas solares. Como é fascinante a criação, isso tudo. O Sol é um gerador de vida que emana incansavelmente fótons, energias para o universo. Tudo vibra, tudo funciona numa fantástica engrenagem. Tudo é muito maior do que a nossa percepção humana pode parecer. O universo composto por elementos, os elementos compostos por átomos, os átomos, prótons, elétrons, e entre eles, agora, a partícula antimatéria, que não compreendemos o que é. O que é o universo? O que é isso tudo? A gente tem que o quê? Abrir a nossa imaginação, a nossa mente, a nossa percepção. Parar de pensar pequeno. Essa é minha vida, isso é meu karma, eu tenho que viver assim, assado. Quem disse? Eu me casei com essa mulher, eu tenho que ficar com ela, com esse marido o resto da vida, e isso e aquilo. Quem disse? Você acredita no destino dessa maneira? Você acha que tudo funciona tão simples e praticamente assim? Você nasceu, tem um texto escrito, você vai seguir isso e sua vida está definida? Viva, ame, vibre. É isso que o Espiritismo nos ensina. Com lógica, razão, lucidez. Crer que o universo é algo tão fantástico, tão grandioso, que não dá para descrever. Dá para sentir. Dá para tentar meramente ter uma lógica, entender basicamente. Mas no real, a maior parte depende do quê? Da nossa percepção. Estou fugindo do texto, né? Paraíso perdido. Pois é. Na Gênesis, capítulo 11, Allan Kardec trouxe da comunicação dos espíritos, evidentemente,
a informação, pela primeira vez na história, de que existem migrações espirituais. Ou seja, determinados orbes, quando atingem grau de evolução, aqueles seres, muitas vezes, que ali não estão adequados a permanecer, são encaminhados a orbes de grau de evolução compatível. Ou seja, teoricamente, nosso planeta, quem conhece o Espiritismo sabe, né? Planeta de expiação e provas, regeneração, e assim vai seguindo, né? A Terra é um planeta de expiação e provas, em tese, né? Acredita-se que muito em breve possa se tornar um planeta de regeneração. Só que o em breve não é um mês, um ano, funciona, né? É um processo. Então, vamos supor que a Terra atinge uma posição de planeta de regeneração. Muitos aqui não poderão reencarnar. Por quê? Porque o grau vibratório, as características do planeta não serão condizentes. Eu sou uma pessoa que eu pratico o mal constantemente, só penso em mim, destruo, não tenho dificuldade em retirar a vida dos outros, em praticar crueldades, sou extremamente egocêntrico, raivoso, odioso. Não vou poder viver num planeta igual a esse, porque eu vou prejudicar os demais, que não precisam necessariamente mais passar por esse tipo de situação, de experiência. Então eu sou encaminhado a uma reencarnação em um planeta condizente. Eu vou lá pentear macaco, em algum lugar, né? E o que acontece? A Terra, em algum momento da evolução, ela recebeu a visita de seres vindos de um orbe. Seria a raça adâmica, né? Os filhos de Adão, que, né, teria a história bíblica falando, etc. Isso é coisa de mais ou menos, imagina-se, 4.000 anos antes de Cristo. Eram pessoas que vieram para cá, que já eram de um grau evolutivo superior ao nosso, bem superior, por onde experienciavam a sua vida naquele momento, e vieram visitar a Terra e aqui nasceram. E quando aqui nasceram, não tem banho quente, não tem micro-ondas, não tem celular, não tem nada disso, né? Eles vieram para cá realmente, para uma época em que o negócio era sair atrás da comida e rezar para o dia seguinte e achar mais, né? Então, aí, se nós formos buscar a história, nós teremos as culturas que surgiram no Antigo Egito, na Índia, né? Nós temos registros de há mais de 3.000 anos o conceito já de reencarnação na Índia. Né? Os rishis, os Vedas, a cultura deles, foram fases evolutivas que a humanidade deu saltos. Nós aqui, que estávamos aqui, que eram os primatas aqui, recebemos um impulso enorme desses que aqui visitaram. E dali, quem sabe, não foi que surgiu essa ideia de céu e de paraíso perdido, na verdade, não é? Porque dentro deles, eles sabiam o que eles tinham perdido. Aquilo que eles não tinham mais acesso. O lugar prazeroso, feliz de onde vieram e as dificuldades que vieram enfrentar aqui. Um corpo mais denso, mais cabeludo, né? Uma atmosfera mais complicada. Imagina nos dias de hoje, simplesmente você pegar e ser removido e jogado no nosso passado do nosso planeta. Né? Já seria extremamente complicado. Agora imagina você vir de um lugar ainda melhor e enfrentar o que eles enfrentaram aqui. E disso surgiu todo esse conceito de paraíso perdido. A ideia do quê? Eles perderam o paraíso que eles tinham. Um lugar muito melhor onde viviam. E aqui vieram o quê? Para recuperar aquilo que eles não estavam recuperando onde estavam. Mais tarde surge Emmanuel em 38 com a obra Caminhos da Luz, né, psicografada por Chico Xavier, que fala sobre a constelação do Cocheiro, Capela, etc. Foi editado em 39, né, ele psicografado em 38. E outras obras vieram mais tarde seguindo isso. Falando o quê? Poxa vida, a interligação não é só espiritual, aqui não, a coisa segue no universo afora. E eu tenho que pedalar, eu tenho que correr atrás da máquina. Eu tenho que ter consciência de que eu sou responsável por muita coisa. A minha evolução, eu não posso esperar simplesmente ser empurrado para frente. Nós que estamos aqui hoje, os espíritas, lembremos disso, nós seremos muito cobrados. A informação está acessível a todos nós. Outras religiões também, mas nós temos um acesso a uma quantidade de informação indescritível. Busque e você verá. Busque a codificação, busque o que tem além disso. O Consolador prometido está aí, que Jesus nos deixou. Quando ele falou que encaminharia. Em tempos, a humanidade recebe informações conforme está preparada. Século XIX,
A ciência já alcançou patamares excelentes, já temos medicina, religião, ciência, tudo caminhou para um grau excepcional. Era hora de vir uma nova informação. E foi quando nos foi ofertado o Espiritismo. Está longe de ser algo perfeito o Espiritismo, porque nós espíritas não somos perfeitos. Nós somos defeituosos como todos os outros de qualquer religião. Às vezes muito mais. Às vezes nós nos achamos senhores da verdade, achamos que somos melhores que os outros. Até peço desculpa porque eu comecei essa palestra meio arrogante, né? Colocando os defeitos das outras religiões. Nós devemos ter o conceito de que nós temos responsabilidade com isso tudo que aprendemos. E a gente pensa, eu vou deixar para outra vida. Será que na próxima vida você vai ter acesso a toda essa informação que você tem hoje? Aproveite o tempo que você tem hoje. Aproveite a vida que lhe é oferecida. Vamos parar com depressão, parar com reclamação, parar com achismos pequenos. E vamos aproveitar melhor a vida. Vamos entender que nós temos a oportunidade fantástica nessa vida de dar um salto na nossa evolução. A gente tem a capacidade de entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Pelo menos o básico, né? O primeiro ponto de ônibus ali a gente sabe. Né? A gente está aqui, vai para um lugar ali mais ou menos e tal, a coisa funciona assim, a engrenagem a gente tem uma noção. Isso é cobrado. Não por um Deus cruel lá, que vai estar sentado num trono de barba, você não fez isso. Não, por nós mesmos, a nossa consciência está tudo ali. Não precisa ninguém vir cobrar da gente. Nós temos consciência dos nossos débitos. Cada um tem nossos fantasmas, nossos temores, nossos problemas internos a ser reparado, a ser fortalecido, aquilo que é bom. Dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Mas para isso tudo é importante a gente sempre fortalecer o quê? A fé. A crença na justiça, na bondade, no amor. A crença de que nada é em vão. Se um problema surge na minha vida, há um propósito naquilo. Não um propósito místico, né? Porque isso. Não, um propósito mesmo de aprendizado, de melhoramento. A gente caindo aprende a levantar. Errando a gente aprende a acertar. A gente aprende às vezes através da dor, todos os problemas que vêm. Por que a gente tem que reencarnar nesse mundo? Por que não... se existe plano físico e astral, por que eu tenho que vir para cá? Porque aqui está a escola. Aqui a gente progride mais rápido. Aqui nós somos limitados a 5 sentidos, a percepções primitivas, básicas, que a gente aprende a administrar. Não adianta dar muita coisa para quem não sabe usar pouco. A gente precisa devagarinho, grau a grau, passo a passo. Nós surgimos pequenos e ignorantes, visitamos vários reinos, até chegarmos aqui no reino nominal. Até adquirirmos a nossa individualidade, a nossa capacidade de consciência e de eternidade. Daqui, o céu é o limite, realmente. Mas a distância é longa. E a gente decide a velocidade dessa caminhada. Querer o bem, vibrar o bem, desejar o bem. O resto, a gente conquista, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu começo a falar e esqueço. Acho que é isso aí. Chega, né? Falei demais. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Tudo de bom. Felicidades. Muito obrigada, Fábio. Acho que não esqueceu de nada, não. O recado estava muito bom. Só relembrando vocês, então, não esqueçam, né? Adquirir o conhecimento, estudar, como o Fábio falou. Tem vários livros lá na frente, de vários assuntos diferentes. Científicos, falando um pouquinho até sobre isso que ele explicou aqui. Dr. Hernani era um grande cientista, tem vários livros dele ali. A lojinha também pediu para informar que tem promoção hoje. Se eu não falasse, acho que já ia voar uma pedra aqui na frente, para me lembrar. Lanchinho, aquele lanchinho que a gente vende ali, pastel, pizza, 2 por 5. Então, quem não fez janta, já aproveita e já leva o lanchinho hoje para casa. Então, agora a gente vai aguardar o passe em silêncio e ouvir a oração final do Fábio. Senhor,
Tu que és nossa fonte de vibrar, de existir. Obrigado por mais esse dia. Pelos irmãos que aqui nos visitam, encarnados e desencarnados. Pelas nossas capacidades. Obrigado pelo dom de amar, de vibrar o bem, de ser feliz, de fazer alguém feliz. Perdoa-nos, Pai, quando caímos, quando achamos que não somos capazes, quando duvidamos de Ti, quando esquecemos o quanto é bom produzir o bem, trabalhar, fazer a nossa parte. Ampara, Pai, aqueles que aqui não puderam estar hoje, que nossas vibrações possam alcançá-los, auxiliá-los nos seus problemas, nas suas dificuldades. E abençoa aqueles que aqui estão também. Que assim seja.